Guerra da milícia. Polícia prende criminosos que planejavam tomar territórios no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Violência em São Paulo. Presos suspeitos de matar soldado da PM na semana passada. Em Cubatão, roubo de carga termina com 3 mortos e 17 presos. Motorista atropela policial e bate em 3 carros durante perseguição no centro da capital paulista. Caso Marielle. Polícia Federal não confirma a delação que acusa conselheiro de ser mandante do crime. São Paulo, muito além dos 470 anos. Os números impressionantes da capital paulista. Você tinha ideia que por aqui circulam 1/3 dos carros do país? Foram presos 2 suspeitos de envolvimento direto na morte da policial militar Sabrina Franklin durante uma tentativa de assalto, uma suposta tentativa de assalto. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem as informações para a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, esses 2 homens foram presos temporariamente por um prazo aí de 30 dias e por determinação da Justiça. Se forem condenados, vão responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um deles foi localizado pela Polícia Civil e o outro acabou se entregando na delegacia na companhia do seu advogado. Um deles, inclusive, é o suspeito de ter atirado contra a soldado da PM na última quinta-feira na estrada ecoturística de Parelheiros, na zona sul da capital paulista, quando Sabrina Romão Freire Franklin, de 30 anos, estava de folga andando em sua motocicleta. Foi quando ela foi abordada por esses 2 suspeitos que também estavam em uma moto. Câmeras de monitoramento de segurança registraram o momento em que os criminosos a abordam, derrubam a soldado da moto e em seguida um deles aponta em direção a ela e atira nas costas da vítima. A gente lembra que além da soldado Sabrina, outros 3 policiais também foram vítimas de tentativa de assalto e foram baleados, mas os outros 3 policiais sobreviveram. Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre a prisão desses 2 suspeitos pelo assassinato da soldado da PM. Vamos ver. Crimes graves que acontecem contra os representantes das forças de segurança terão a devida resposta. Claro, sempre proporcional, dentro dos limites da lei, mas não ficará impune. E agora temos uma arma de fogo, de propriedade da Polícia Militar, estava na posse da soldado Sabrina, que está nas mãos do crime. Então, nós continuaremos a operação até que, tecnicamente, isso seja decidido pela Secretaria e pelas polícias. E o nosso objetivo é recuperar essa arma de fogo. Murilo, esses ataques recentes a policiais levaram o governador Tarcísio de Freitas a implementar novamente a Operação Escudo. Agora, com a prisão dos 2 suspeitos, a operação acaba? Ainda não, viu, Gabi? Como o próprio secretário disse para a gente aqui durante a entrevista coletiva, a operação continua e agora também na tentativa de encontrar a arma da soldado Sabrina Romão Franklin, de 30 anos, que foi levada por esses bandidos e até o momento a polícia ainda não localizou. A gente lembra que uma fase dessa operação, que é a 43ª fase neste momento, mas no ano passado essa fase ficou famosa, essa operação ficou famosa depois que um soldado também da rota, no caso Patrick Bastos Reis, foi baleado também, acabou morto pelos bandidos enquanto fazia um patrulhamento em uma comunidade no Guarujá, no litoral sul da capital paulista, Na ocasião, os policiais mataram 28 pessoas em confronto aí com os bandidos. A ação, inclusive, essa operação, ela é considerada a mais letal da Polícia Paulista desde o massacre do Carandiru em 1992. Gabi, Mauro. Murilo, ainda falando aí sobre a segurança pública no estado, teve hoje uma importante ação da polícia contra uma quadrilha especializada em roubo de carga em Cubatão, no litoral paulista, O secretário também falou sobre esse caso? Falou sim, viu, Mauro? Inclusive, houve tiroteio, houve confronto com a polícia e esse grupo, essa quadrilha, que tentava assaltar esse caminhão que estava carregado de cigarro. Inclusive, o motorista desse caminhão foi feito de refém. Vamos ouvir o que o secretário disse.
Os policiais do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária receberam uma denúncia de que estava acontecendo um transbordo de uma carga de um caminhão para outro, uma carga que foi avaliada em 7 milhões de reais, uma carga de cigarro. Os policiais rodoviários chegaram até o local, segundo informações, 30 indivíduos, uma verdadeira organização criminosa, e houve um primeiro confronto com esses policiais rodoviários. A partir desse momento, houve uma dispersão dos criminosos para vários locais. Tivemos um resultado de 17 presos, contando os 2 de hoje cedo pelo TOR. Como vocês viram aí, Gabi, Mauro, né, o motorista desse caminhão acabou sendo resgatado com vida e 17 pessoas acabaram presas, né? Infelizmente, 3 pessoas acabaram morrendo nesse confronto e foram os criminosos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Murilo, pelas suas informações. E a Polícia Militar de São Paulo perseguiu um veículo na famosa Rua Augusta, na região central da capital paulista. Esta imagem aí mostra o momento em que o motorista do carro importado atropela um policial. O homem ainda atropelou 2 motoqueiros. Como o veículo era blindado, os policiais tiveram que martelar a porta do automóvel para retirar o motorista. Segundo a Polícia Militar, o carro bateu em outros 3 veículos. Um policial machucou a perna, mas não precisou de atendimento. O suspeito foi retirado do local e escoltado. A polícia ainda não sabe por que o homem teve esse dia de fúria. E um motorista de aplicativo reagiu a um assalto em Osasco, na Grande São Paulo. A ação foi registrada por uma câmera instalada no carro. As imagens mostram quando 2 suspeitos em uma moto encostam ao lado do veículo da vítima e o mandam parar o carro. Rapidamente, o motorista vira o volante do carro e acelera. Os assaltantes que estavam com a mão encostada no vidro do veículo se desequilibram e batem de frente com um carro que estava estacionado. O caso aconteceu na semana passada e agora o vídeo passou a circular na internet. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência não foi registrada na polícia. 2 milicianos foram presos hoje no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles planejavam tomar territórios controlados pela milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso no fim do ano passado. Cláudio César Rocha, o Cara de Ferro, e Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, foram presos em uma casa noturna da Zona Oeste do Rio depois de uma denúncia anônima. Houve confronto com os policiais e 2 suspeitos apontados como seguranças deles morreram. Cláudio é apontado como líder de uma milícia que atua em Curicica, bairro da região. Em 2013, ele fugiu do complexo prisional de Bangu com outros 25 presos. Um deles era o traficante Luiz Cláudio Machado, o Marreta, uma das lideranças da maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Anderson é apontado como número 2 da quadrilha. Com eles foram apreendidos fuzis, pistolas, munições, carregadores e granadas. Segundo a polícia, Cláudio e Anderson são rivais de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou no final do ano passado. Com a prisão do miliciano, eles planejavam tomar territórios da quadrilha adversária. Há uma guerra sendo travada entre as milícias e a prisão de hoje representa um arrefecimento a essa guerra. Isso porque há um projeto de poder dessa facção atuante na milícia da Curicica e a regimentar outros territórios. Zinho se entregou depois que a disputa pelo controle de comunidades da Zona Oeste levou a uma escalada da violência na região. Em outubro do ano passado, criminosos incendiaram mais de 40 ônibus depois da morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, de 25 anos, que era sobrinho e braço direito do miliciano. Matheus também era o contato com o traficante Felipe Mota Pereira, o Lesque, assassinado pela própria quadrilha por ter participado da morte de 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no mesmo mês. Um dos médicos foi confundido com o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa. Segundo a polícia, as últimas investigações mostram que as relações entre as milícias e o tráfico estão cada vez mais próximas. Há uma grande dualidade entre uma primeira facção e uma segunda, em que eles acabam coligando com as milícias para justamente unir forças para tomada e manutenção de territórios. Essa coligação, essa união entre eles, entre milicianos e tráfico de drogas, justamente para expandir o poder.
A morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, pode ter sido motivada por uma disputa de terras. O repórter Tony Vendramini está agora ao vivo aqui com a gente e tem as informações diretamente do Rio de Janeiro. Tony, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, segundo a reportagem publicada pelo jornal O Globo, a Polícia Federal investiga se uma disputa por terras na zona oeste do Rio motivou o assassinato da Marielle. A reportagem diz que na colaboração premiada assinada pelo Rony Lessa, que é o executor do crime, a vereadora defendia que esse terreno fosse ocupado por pessoas de baixa renda e que todo o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro e o Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública. Mas o mandante do crime buscaria a regularização de um condomínio inteiro em Jacarepaguá sem respeitar os critérios de área de interesse social. O objetivo seria obter o título de propriedade para especulação imobiliária. Ontem, o site da Intercept Brasil publicou essa informação do acordo de delação premiada do Rony Lessa, que teria indicado, então, como mandante do crime, o Domingos Brazão, ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Brazão tem foro privilegiado, por isso, essa delação precisa ser homologada pelo STJ. Agora, Tony, qual que foi a reação de Domingos Brazão sobre essa suposta delação de Rony Lessa, hein? Gabi, para a reportagem do jornal O Globo, o Brazão disse que é inocente, que se ele foi citado na colaboração é porque o Rony Lessa está querendo defender alguém. Só que ele também é citado na colaboração premiada do outro envolvido no crime, o Elcio Queiroz. E, Tony, a Polícia Federal também se manifestou. O que a instituição falou? Exatamente, Mauro. Em nota, a Polícia Federal emitiu nessa nota, dizendo que investigou o caso nos últimos 11 meses em parceria com outros órgãos, com critérios técnicos e com o necessário sigilo das diligências realizadas. Afirma também que até o momento ocorreu apenas uma delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário, e que as investigações prosseguem em sigilo, sem data para encerramento. O encerramento da nota diz também que a divulgação e a repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos. Mauro, Gabi. Tá certo, Tony. Obrigada. Boa noite para você. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Barueri, interior de São Paulo, para identificar as pessoas que planejaram, financiaram e incentivaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os mandados foram um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Um dos alvos teria financiado o transporte de manifestantes e participado ativamente do planejamento das ações junto com outras lideranças. A polícia investiga os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. A operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo deve ser prorrogada por mais 6 meses e se estender ao Nordeste. Quem explica agora para a gente é a repórter Maria Ferreira, que fala ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi, a todos que nos acompanham. Essa GLO está em vigor, desde o dia 1º de novembro do ano passado e a operação, de fato, começou no dia 6. O prazo inicial, então, de encerramento seria em maio deste ano. Com isso, as Forças Armadas ganharam poder de polícia nos aeroportos e a Marinha passou, então, a monitorar os acessos e a revistar as embarcações nos portos. Segundo o Ministério da Justiça, essa GLO tem resultado, então, na apreensão de drogas e também em prisões. Ela engloba os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Guarulhos, em São Paulo, além dos portos de Itaguaí, no Rio, e de Santos, em São Paulo. Essa ação dessa GLO conta com mais de 4.000 militares. E vale lembrar que a garantia da lei e da ordem foi decretada depois que a morte de um miliciano no Rio de Janeiro gerou vários ataques na cidade. Nessa ocasião, nessa época, 35 ônibus foram incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. Boa noite. E olha, moradores de Belo Horizonte contam os prejuízos depois de mais um temporal. Em algumas regiões da cidade, choveu quase 30% da média histórica de janeiro. Por isso, a gente vai ao vivo para a capital mineira falar com o repórter Rodrigo Cabral.
Boa noite, Rodrigo. E aí, a chuva deve dar uma trégua aí ou tem previsão de mais chuva, hein? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, a previsão é de mais chuva nas próximas horas aqui em Belo Horizonte. O alerta da Defesa Civil vale pelo menos até amanhã. Neste momento, chove fraco em algumas regiões da cidade. No temporal de ontem à noite, alguns moradores ficaram sem luz e estão sem luz até agora. A Companhia Energética de Minas Gerais informou que o fornecimento deve ser restabelecido nas próximas horas. Em algumas regiões da capital mineira, choveu quase 100 milímetros em 3 horas. Ruas e casas ficaram alagadas, muitos carros mesmo foram arrastados. Os bombeiros atenderam mais de 160 ocorrências por alagamentos, por pessoas que ficaram ilhadas, desabamento de estruturas e também por quedas de árvores. Nas redes sociais, muita gente compartilhou imagens da inundação, dos alagamentos e de carros sendo levados pela correnteza. Vamos ver na reportagem. O temporal durou cerca de 3 horas. Veículos foram arrastados pela enchente. Alguns ficaram submersos. Os carros gigantão. Esta avenida no bairro São Bento foi tomada pela água. Gente, olha, São Bento, o que virou? Diversos carros ficaram amontoados no meio da inundação. Os clientes deste restaurante também foram surpreendidos. Neste prédio, onde funcionam algumas secretarias da prefeitura, a água jorrava dos elevadores. Esses homens se arriscaram e nadaram no meio do alagamento. Em outra situação de perigo, um motociclista conseguiu evitar que a moto fosse levada pela enxurrada. Integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro ajudaram a salvar pessoas que ficaram ilhadas. Quem passou pela BR-040 na altura de Itabirito também viveu momentos de muita tensão. O grande volume de água na estrada que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro assustou os motoristas. O maior volume de chuva foi registrado na região oeste da capital mineira, cerca de 90 milímetros, quase 30% da média histórica de janeiro. Na Vila do Índio, em Venda Nova, a prefeitura avalia a necessidade de retirar os moradores do local. A comunidade abriga cerca de 2.000 pessoas em 600 residências. Ruas e casas ficaram debaixo d'água. A gente trabalha o ano inteiro para conseguir comprar, adquirir as coisas. Vem a chuva e 18 minutos de chuva foi assim, parecendo 3 meses de chuva. Na casa de Solange, a água subiu mais de 1 metro. Ela e a neta ficaram ilhadas. Um transtorno. Não teve como a gente sair, aqui a água foi só subindo e o coco só enchendo. A gente fica pensando, gente, como que a gente vai sair daqui? Luana está desempregada e não conseguiu salvar nada. Tinha geladeira, fogão, o sofá, a cama eu perdi, guarda-roupa também, o freezer, a máquina também estragou. Hoje, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, avaliou que as obras de contenção de enchentes e encostas evitaram o pior. Disse também que o lixo deixado na rua pela população entupiu os bueiros. A gente costumava dizer que era fora do normal, mas agora nós temos que dizer que essa chuva é o novo normal. Tivemos uma chuva muito forte em todas as áreas da cidade e a cidade acabou respondendo adequadamente. Em Contagem, na Grande BH, a prefeitura montou um gabinete de crise para ajudar os desalojados. 260 pessoas foram afetadas. O volume esperado era de 60 milímetros, mas em 6 horas choveu quase 90. Os ventos chegaram a 86 quilômetros por hora. E além dos prejuízos, muitos moradores ficaram sem luz. E agora a gente está sem o que fazer, né? Porque vai chover de novo e a gente está em risco. É muita chuva, muita água, as pessoas sofrendo com tudo isso, sofrendo as consequências. E a gente vai aproveitar para perguntar para a Valéria Luizete, que está aqui com a gente. Boa noite, Valéria. Eu não vou nem te perguntar se vai chover, eu vou te perguntar onde vai chover amanhã aqui no Brasil.
Pois é, boa noite, Mauro, Gabi, boa noite a todos que nos assistem. Parece até repetitivo, mas amanhã também vai chover em grande parte do país, como vocês podem ver no nosso mapa, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Isso acontece principalmente por conta da zona de convergência do Atlântico Sul, que deve atuar no país até sábado. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, sinalizou alerta laranja para a possibilidade de perigo e fortes pancadas de chuva e rajadas de vento entre hoje e sexta-feira, nessa porção que vai desde Roraima até a Bahia. Falando agora das temperaturas para amanhã, esse friozinho deve continuar, principalmente aqui em São Paulo, Paraná, mas no restante do país, calor. Mínimas em torno dos 24, 25 graus e máximas que ultrapassam os 30 graus. Falando um pouco mais sobre o Sudeste, amanhã máxima de 32 graus em Vitória, 29 em Belo Horizonte, 28 no Rio de Janeiro. Temperaturas um pouco mais elevadas e chuva. Falando agora de São Paulo, amanhã máxima de 24 graus e mínima de 17, ou seja, esquenta um pouquinho se comparado com hoje e o tempo permanece um pouco mais nublado, mas a partir de sexta-feira as temperaturas voltam a aumentar por aqui, máxima de 25 graus na sexta e 27 no sábado. E falando agora, já que a gente está falando de chuva, no ano passado a gente acompanhou uma seca extrema aí na região amazônica e uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo World Weather Attribution mostrou que essa seca extrema histórica na região amazônica foi ocasionada principalmente por mudanças climáticas ocasionadas pela ação humana. Isso mostra como a gente tem impactado o meio ambiente e, segundo eles, isso deve ser cada vez mais recorrente e frequente caso o mundo todo não se mobilize para reduzir principalmente os gases do efeito estufa. Gabi e Mauro. Quer dizer, a gente está vendo mais os resultados das mudanças climáticas provocadas pela ação humana do que, por exemplo, pelo El Niño. Exatamente. Inclusive, essa pesquisa mostrou exatamente isso, que o El Niño também teve algum impacto, né, aí nesse quesito dessa seca extrema no ano passado na região amazônica, mas foi menor do que a ação humana. Obrigado, Valéria. Obrigada. E olha, o consumo nos lares brasileiros encerrou 2023 com alta anual de 3% em relação a 2022. Só em dezembro, o índice cresceu 18% e registrou o maior percentual na comparação mês a mês desde 2021. A alta de 3,09% superou as expectativas do setor. A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, estimava um crescimento de 2,5%, mas alguns fatores econômicos influenciaram o aumento. O primeiro foi a questão do aumento do salário mínimo, que houveram 2 aumentos ao longo do ano, isso contribuiu. O outro ponto é a questão do desemprego. O desemprego caiu também ao longo do ano, então você tem mais pessoas com carteira assinada com renda fixa. O fechamento de dezembro, com alta de 18%, de acordo com a Abras, foi motivado ainda pelo pagamento da segunda parcela do 13º, o pagamento do lote residual de restituição do imposto de renda e INSS, além dos repasses dos programas do governo federal, o que impulsionou o resultado acumulado do ano. Segundo a associação, a queda na inflação dos preços dos alimentos para consumo dentro de casa, em comparação com o consumo fora do lar, foi um fator essencial para esse crescimento ao longo de 2023, em especial puxado pela carne bovina. O Abras Mercado, indicador que mede a variação de preços nos supermercados, fechou o ano em queda de 4,22% na cesta composta por 35 produtos de largo consumo, entre alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Tem alimentos que deu uma queda, outros aumentaram, e aí a gente vai variando, vai comprando aquilo que vai se ajustando no bolso, né? Então, o que cai a gente compra um pouco mais, aquilo que aumenta a gente vai deixando para comprar depois e por aí vai indo. As principais quedas vieram do óleo de soja, da cebola, do feijão, da farinha de trigo e do leite longa-vida. Já outros itens acumularam alta, como o arroz e o açúcar. Tem que saber também economizar, né? O que vai comprar, né? Não ir muito pela marca, essas coisas. A gente vai sempre né? Tem muita coisa aí sem marca que a gente não conhece e que tem qualidade também, né? Para 2024, a Abras projeta novamente um crescimento de 2,5% no consumo dos lares. A gente está vendo o que está ocorrendo de um lado,
a gente tem muitas chuvas, de outro lado nós temos um calor e uma seca. A gente tem que observar principalmente os produtos perecíveis e os hortigranjeiros. Então, são uma atenção. A outra atenção é a questão do mercado internacional. Como que esse mercado vai se comportar? Carnaval está chegando e começou hoje o cadastramento de comerciantes ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Rua de São Paulo. Neste ano, 20 mil vagas foram ofertadas, 5 mil a mais daquelas que foram ofertadas no ano passado. Serão 8 dias de festa. O Carnaval de 2024 começa no primeiro fim de semana de fevereiro e termina no dia 18. A folia será dividida em 579 blocos em todas as regiões da cidade. Mais de 15 milhões de pessoas são esperadas. O Carnaval para os vendedores ambulantes também promete ser animado. Essa turma está se preparando para lucrar com os foliões que vão curtir os blocos de rua pela cidade. Até o meio-dia de hoje, 2.000 pessoas vieram até este ponto de credenciamento na Lapa. As inscrições pelo site oficial do Carnaval de Rua vão até o dia 2 de fevereiro. É preciso ter mais de 18 anos, ser residente na cidade de São Paulo e apresentar comprovante de inscrição, cópia do RG, CPF ou CNH e original de comprovante de residência. Oportunidade de você ganhar uns troquinhos. Dindim. Dindim que realiza sonhos ou, no mínimo, reforça o orçamento de gente como o Paulo ou a Renata, que vão ser vendedores pelo segundo ano seguido. É uma ajuda de custo muito grande, né? Que eu sou diarista, então é um dinheirinho a mais para me ajudar na minha renda, né? É uma renda extra no qual eu vou pagar um tratamento dentário do meu filho. E aí o que sobrar deixa no caixa. O Lucas da Silva vem lá de Pirituba, também na Zona Norte. Ele trabalha com materiais recicláveis, faz coleta, está sendo inscrito para ser vendedor ambulante do carnaval. E depois de fazer as vendas? Depois nós faz a coleta de tudo que é reciclável aí. O carnaval é muito familiar aqui em São Paulo. O paulistano está vestindo desde o nenê até o vovô, o sogro, a sogra, para ir para a rua ver blocos. Isso para nós é uma alegria muito grande. E São Paulo completa amanhã 470 anos, uma cidade rica em cultura, história e diversidade. A aniversariante reserva curiosidades para os moradores e também para os turistas. Sampa é a cidade mais populosa do país. 11 milhões e 450 mil habitantes. Uma gigante responsável por 9% do PIB brasileiro. Falar que ela está há 24 horas no ar não é exagero. Nas 50 mil ruas e avenidas da capital, não é difícil encontrar um teatro. São 296. Só de cinema, 350 salas. Museus, então, são mais de 100. Essa diversidade cultural atrai e encanta anualmente cerca de 14 milhões de turistas. Um dos cinemas mais antigos e famosos de São Paulo é o Belas Artes, que foi inaugurado em 1956. Com uma programação alternativa, se tornou ponto de encontro de intelectuais e artistas. Foi palco também de grandes mostras de cinema. Você respira arte, você respira cinema, respira cultura. Então é muito importante que várias pessoas venham visitar esse cinema para ver o espaço, ver como que tem coisas que ainda são preservadas aqui também. A poucos quarteirões do Belas Artes, adivinha só, está o MASP. Com uma arquitetura moderna, o prédio permite que os visitantes tenham uma visão panorâmica da Avenida Paulista. Cartão postal da capital paulista, o prédio inaugurado em 1968 foi assinado por Lina Bobardi e conta com um vão de 74 metros quadrados, o maior da época. No dia 25, a entrada será gratuita e o visitante poderá conhecer obras de artistas como Tarsila do Amaral, Van Gogh e Cândido Portinari. Eu sou de Argentina e, bueno, para mim é prazer estar nesta cidade muito linda, de tantos edifícios. O acervo de obras do MASP é mesmo impressionante. Nessa sessão, eu acho que tem vários artistas importantes da arte brasileira, vários artistas nacionais que
que muitas vezes a gente vê pinturas, quadros só de livros e tu vem aqui no MASP e encontra as obras originais. São Paulo também é referência na gastronomia. São mais de 20 mil restaurantes e 50 cozinhas diferentes pela cidade. Este, por exemplo, é especializado em carne de porco e está entre os 50 melhores do mundo há 5 anos. Nossa, a cozinha paulistana, ela é, para mim, das melhores do mundo justamente porque você consegue mesclar toda a diversidade, né? Todo mundo junto no mesmo lugar e você pode ter mais liberdade de cozinhar, né? Com muitas etnias juntas, você pode fazer um cardápio com todas as etnias, você não consegue fazer 13 tempos, você tem que fazer 58, sabe? De tanta coisa boa que tem aqui. E São Paulo é assim mesmo. Gigante em sabores, gigante pelo ar. Temos a maior frota de helicópteros do mundo. Só de helipontos são 260. Se voltarmos para a terra, 33% dos veículos do Brasil circulam por aqui. Isso significa 32 milhões de carros para lá e para cá. Mas se a capital não para, você pode parar. Por que não um stop nos 103 parques da cidade? É uma ótima pedida para respirar, refletir e entender a melhor cidade que abraça todos de um jeito muito particular. Muitas vezes as pessoas vêm para cá, acham que é uma cidade fria, mas é uma cidade que tem que ser conquistada. Ela te conquista, mas também tem que ser conquistada. O Ministério do Trabalho e Emprego vai publicar uma nova portaria que altera regras de trabalho aos feriados. O repórter Igor Damasceno está ao vivo, direto de Brasília, e explica pra gente, tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Mauro, boa noite a você, também a Gabi, boa noite a todos que nos acompanham. O anúncio foi feito pelo próprio ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, logo depois de uma reunião com empresários e representantes de sindicatos. O governo federal vai publicar a nova portaria, que terá vigência imediata no dia 5 de fevereiro, segundo adiantou Luiz Marinho. O texto vai definir quais os setores que precisam fechar acordo prévio com os sindicatos para trabalhos aos feriados. Luiz Marinho afirmou ainda que vai definir os setores considerados essenciais que ficam dispensados desse acordo prévio. No entanto, ele já divulgou 2 tipos de comércios, farmácias e também postos de gasolina. A nova portaria altera o texto que foi editado em 2021 e que dispensa todos os setores, todas as categorias desse acordo. O caso veio à tona quando o ministro Luiz Marinho publicou uma outra portaria em novembro do ano passado, com regras parecidas. Na época, ele foi duramente criticado pela falta de diálogo com os setores e então aquela portaria foi revogada. O ministro disse que esse novo texto segue a legislação e que dá mais segurança jurídica aos trabalhadores. Luiz Marinho afirmou que alguns trabalhadores, nas regras de 2021, principalmente aqueles dos setores de comércio e serviços, quando eles trabalhavam aos feriados, não recebiam folga ou salário dobrado, como manda a legislação. O ministro também disse que a nova portaria tem um apoio não só de empresários, mas também de trabalhadores e que não deve atrapalhar na geração de novos empregos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Boa noite para você. O BNDES anunciou hoje um pacote de investimentos para os setores naval e portuário. O banco também vai financiar pesquisas na costa brasileira. A cerimônia aconteceu a bordo do navio de pesquisa da Marinha, ancorado na zona portuária do Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Durante o evento foi assinado o contrato de planejamento espacial marinho para a região sul e lançado o edital para a região sudeste. Ao todo, o BNDES irá destinar 19 milhões de reais à Marinha, com o objetivo de impulsionar pesquisas na costa brasileira para mapear o oceano, definindo como ele deve ser ocupado e quais as autorizações e regulamentações necessárias. O valor não será devolvido ao banco.
Aloísio Mercadante anunciou que o BNDES vai aplicar este ano cerca de 2 bilhões de reais na indústria naval do Brasil. A construção de embarcações com energia renovável é uma das prioridades. Esse é o futuro da navegação. Como eu disse, vai ter multa entre de 50 a 100 dólares, os otimistas acham, os pessimistas 500 dólares por tonelada a partir de 2030. Então, os países que não tiverem navio com energia renovável, com combustível renovável, vão pagar multa e vão perder competitividade. O presidente do BNDES anunciou ainda uma redução nas taxas de juros para a modernização da indústria naval e destacou que as linhas de crédito para investimento portuário, que somam cerca de 45 bilhões de reais, terão prazo de 34 anos. Esses investimentos estão previstos no novo PAC. E nós vamos financiar empresas que queiram reformar portos, melhorar os tupes, fazer a dragagem, enfim, a modernização, os investimentos na estrutura portuária do Brasil. O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Amanhã a gente está de volta a partir das 7h15 da noite. Contamos com a sua companhia. Boa noite, até amanhã.